Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Juliana De Cássia, professora de língua portuguesa do curso Mike School, e vim corrigir com você aqui a prova da FGV, a prova de soldado PM que foi no último domingo, dia 21. Eu vim aqui trazer para você a correção e olha, já adianto que tem recurso, hein? Se você quiser saber, inclusive, como recursar, fique aqui ligadinho e você vai receber aqui neste vídeo os recursos. Bom, vamos lá então para a primeira questão. Eu particularmente achei uma prova bem complexa e quero compartilhar com vocês aqui algumas observações. Vamos lá. Cada opção abaixo traz uma pequena frase e uma possível interpretação dela. Assinale a frase que mostra uma interpretação adequada. Bem importante na FGV você sempre circular o que ela está pedindo, porque ora ela pede o correto, ora ela pede o errado, e aí você acaba se perdendo nesses pedidos. Então sempre circule qual o pedido da banca. Primeiramente, meus pais foram doidos ao ensinar-me as primeiras letras. É a mesma coisa que a doidice está no fato de que os pais preferiram o ensino doméstico ao ensino na escola? Não necessariamente, né? Eu mesma aprendi as primeiras letras com a minha mãe, mas ela preferiu o ensino escolar e não o ensino doméstico. Então, eu tenho aqui informações diferentes, não são informações análogas. Ensinar as primeiras letras não significa preferir o ensino doméstico ao ensino escolar, certo? A ciência não tem pátria. Vamos ver se é a mesma coisa que. Isso significa que o conhecimento científico deve pertencer ao mundo inteiro e não somente à pátria do cientista. Essa sim é cheirosa, olha lá. Por quê? Vamos supor, eu nasci no Brasil e só quem é do Brasil vai saber a informação? Não. Quem pertence ao mundo inteiro é quem terá acesso ao conhecimento científico, certo? Essa daqui está joinha. A informática veio para resolver os problemas que antes não existiam. É a mesma coisa que a frase mostra que a informática resolve todos os problemas atuais? Gente, cuidado com essas palavras generalizadoras. Tudo, nada, todos, apenas. Tome bastante cuidado. E aqui ele está dizendo que a informática vai resolver o problema que ela mesma causou. Vamos exemplificar para tentar ficar mais fácil. Então, veja o vírus e o antivírus. A informática criou o antivírus porque ela criou o vírus. Então, problemas que antes não existiam, mas não significa que ela vai resolver todos os problemas atuais. Tome muito cuidado com essas palavras que generalizam. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. É a mesma coisa que a frase critica as pesquisas que cometem muitos erros. Gente, aqui eu tenho uma crítica e na frase anterior eu não tenho crítica. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira, ou seja, é errando que se aprende. Já na E também tem algo semelhante. Não há mestre que não possa ser aluno. E na segunda frase, a afirmação critica os professores que não têm conhecimento do que ensinam. São totalmente diferentes as afirmações. Na primeira está dizendo que o mestre continua estudando, que o mestre continua sendo aluno. Na segunda, há uma crítica, dizendo que os professores não têm conhecimento do que ensinam. Então, são informações totalmente diferentes. A alternativa B é a correta. Próxima questão. Assinale a frase cujo adjetivo mostra o grau em que está empregado, classificado corretamente. Veja lá. O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. É um superlativo relativo de superioridade? Então, esse adjetivo
classificado como superlativo, relativo de superioridade, é aquele que vai aparecer como o melhor, o pior, o maior, o menor. São essas classificações. E aqui nós temos o melhor amigo do homem. É sim um superlativo relativo de superioridade. Nada custa tão caro como ser pobre. É superlativo absoluto analítico? O superlativo absoluto é o péssimo, máximo, mínimo. Aqui eu nem tenho uma comparação. Veja, nada custa tão caro como ser pobre. Eu tenho uma oração comparativa. Esse tão aqui é advérbio de intensidade. Então, não há superlativo absoluto aqui, certo? Vamos já colocar aqui a correta. Um sorriso é a distância mais curta entre duas pessoas, comparativo de superioridade. Para ter comparativo, é necessário ter dois seres. Aqui está comparando a distância mais curta entre duas pessoas. Não tenho dois seres, então não é comparativo de superioridade, certo? Todas as pessoas são imensamente iguais. Aqui eu tenho superlativo também, eu não tenho comparativo, não tenho dois seres. E nosso país é menos rico do que todos os demais. Aqui eu tenho uma, menos rico do que, mas é uma comparação de inferioridade, certo? Perdão, é isso, comparação de inferioridade. Eu vi inferioridade aqui. Não é superlativo, é comparação de inferioridade. Aqui está o erro, tá bom? Porque aqui eu tenho um país menos rico sendo comparado com todos os outros. Aqui eu tenho, então, uma relação de comparação de inferioridade, mas é comparação e não é superlativo. Joinha? Então, a alternativa A é a correta. 3. Assinale a frase em que a oração adjetiva sublinhada foi substituída por um adjetivo semanticamente inadequado. Então, qual aqui está inadequado? Vamos ver. Eu coloco aqui, olha, esta terra é de tal maneira graciosa que se dará nela tudo por causa das águas que tem. Eu coloco aqui disponíveis, é a mesma coisa? É isso que ele está perguntando. Esta terra é de tal maneira graciosa que se dará nela tudo por causa das águas disponíveis. Sim, é a mesma coisa, o que tem é disponível. O Rio de Janeiro é a única cidade das que conheço que não conseguiu expulsar a natureza. Gente, eu posso trocar então que conheço por visitadas? Veja lá. O Rio de Janeiro é a única cidade das visitadas que não conseguiu expulsar a natureza? Não, não é semanticamente a mesma classificação, não tem o mesmo sentido. Eu não posso, e olha que a prova, né, ela está que praticamente 100%, mas está 90% em semântica, é sentido puro. Eu não posso falar que visitado é a mesma coisa que conhecer. Por exemplo, eu conheço alguns alunos que eu nunca visitei. E vice-versa, os alunos me conhecem, mas nem todos me visitaram. Então, não tem a mesma semântica, o mesmo sentido. Conhecer e visitar são coisas diferentes, ainda que para local. Por exemplo, né? Eu conheço Roma. Eu já vi muitas fotos sobre Roma, conheço o Coliseu. Esses dias eu vi o Coliseu, já falei pro meu esposo, olha que lindo esse quadro de Roma, olha no nosso quarto, que lindo. Eu conheço, consegui identificar que era Roma, mas nunca visitei, então não são sinônimos, tá? Não são substituíveis semanticamente. Agora, os Estados Unidos são um Itu que deu certo, os Estados Unidos são um Itu bem-sucedido. O que é bem-sucedido é algo que deu certo. Aqui a gente já tem, então, a inadequada, que está errada. É bem importante a gente já procurar o que a banca está pedindo. Deu certo é bem-sucedido? Sim. O maior prazer durante o período de viagens é o dos criados que permanecem em casa. O que permanece em casa é doméstico? Veja lá, é dos criados domésticos. Sim, permanece em casa, é doméstico.
E o caminho é o que importa, não o seu fim. O caminho é o importante, não o seu fim. Aqui está idêntico também, tem o mesmo sentido. Alternativa B, que indica o erro, o que é inadequado, certinho? 4, veja lá, observação correta em relação a. Bom, aqui você já vai identificar nas alternativas o que ele está pedindo, descritivo, narrativo, descritivo, e aí com a leitura do texto você já vai procurar elementos de descrição ou elementos de narração. Bora lá. A casa era pequena, no centro do terreno toda branca, com janelas azuis, veja lá. Como todas as da pequena cidade. Após passar pela porta, o visitante se deparava com cômodos pequenos, mas simpáticos, muito bem arrumados. Na parte de trás, um terreno grande com grande diversidade de árvores frutíferas. Veja lá, essa questão eu gastei alguns minutos nela, porque eu fiquei pensando na alternativa mais correta, porque a alternativa A foi a classificada pela banca, determina que o texto é descritivo e a descrição realizada é de caráter físico. Mas aparece uma característica aqui que não é física. Ok, né? Coloquei um asterisco e segui em frente. Tendo por objeto uma casa que é focalizada de fora para dentro. Ela é focalizada de fora para dentro, mas ela é descrita por fora e por dentro, né? O foco pode estar de fora para dentro, mas não ficou a melhor alternativa, apesar de ser o gabarito. As outras estão muito erradas, mas não seria uma questão que eu faria o recurso, porque tem apenas este critério aqui, que pode ser subjetivo pela banca, entendido que a simpatia pode ser uma característica física, mas não. Acredite, né? Ele é moreno, ele é gordo, ele é magro, são características físicas. Agora, simpático, ele é simpático, não é uma característica física. Mas a descrição realizada é de caráter físico, sim, mas tem também elementos subjetivos ali. E aqui, então, apresenta caráter físico? Sim, então poderia ser a mais correta, tá? Tendo por objeto uma casa, sim, que é focalizada de fora para dentro. Agora as outras não tem elementos de narração, não tem uma organização temporal, não tem personagem, não é uma narração. A descrição realizada é feita de forma estática. Eu acabei não ajustando isso. Em que o observador e o objeto estão imóveis. Quem está imóvel é o objeto, né? O observador não. O observador, após passar pela porta, então ele está em movimento, não está imóvel, certo? A casa, que é objeto da descrição, é observada de cima para baixo? Não, ela é de fora para dentro. Também não pode ser. A alternativa A é a alternativa correta. Certinho? Professora, mas eu estou precisando de uma questão e vou tentar essa daqui, já que eu errei. Então, pega aqui, olha, esse simpático não é de caráter físico, quem sabe a banca considera. Nós temos 3 questões aqui que eu apresentarei o recurso para vocês, tá bom? As frases abaixo mostram erros, hora de seleção vocabular, hora de informação, à exceção de uma, assinale-a. Na Bahia, todo mundo é simpático. É um povo muito hospitalar. Hospitalar é de hospital, né? Então, é um povo muito hospitaleiro. Aqui não pode ser. Este disco foi gravado à base de muita cerveja. Foram quilos. A cerveja, ela deveria ser descrita aqui em litros. Então, aqui está o erro. Estou louca para ir para Nova York. Eu sempre quis conhecer a Europa. Não, né? Ele sempre quis conhecer a América. Está no continente errado. Um abraço a todos os goianos de Juiz de Fora. Aqui é uma questão de geografia mesmo, né, gente? Aqui, então, seria
de Minas Gerais e a Juiz de Fora. Aqui poderia ser Anápolis, vamos lá? Pirinópolis. Eu já fui para Pirinópolis. Então, vou colocar aqui, ó. Pirinópolis. Bons leitores extraem muito de pouco. Aqui eu tenho a cheirosa, então. Bons leitores extraem muito de pouco. Ok, alternativa E. Próxima questão. Leia com atenção a seguinte frase. Quanto mais sou obrigado a deixar recado com os filhos e empregadas de amigos, mais me apaixono por secretárias eletrônicas. Então, tem dado um bug aqui nessa comunicação, né? Porque a pessoa prefere uma secretária eletrônica. Podemos deduzir, olha, há uma inferência aqui, uma dedução do que aí está escrito. Essa daqui estava tranquila, né? Os filhos e empregadas de amigos são bons transmissores de recados? Não, ele prefere a secretária eletrônica. As secretárias eletrônicas são aparelhos de custo muito elevado? Pode até ser, mas aqui não diz, aqui extrapola essa alternativa, né? Aqui não diz o custo da secretária. As empregadas transmitem recados com rapidez e eficiência? Não mesmo, né? Ele não quer deixar o recado com as empregadas dos amigos. As secretárias eletrônicas são mais eficientes do que os seres humanos? Sim. Há a comparação aqui da empregada e dos filhos, aqui sim. A paixão pelas secretárias eletrônicas é proveniente de sua beleza e elegância? Aqui está totalmente fora de contexto, né? Não há isso no texto, mas também não há beleza e elegância na secretária eletrônica, certinho? Bom, próxima questão. Aqui nós temos o primeiro recurso. Vamos lá, questão de número 7. Assinale a frase em que o termo adverbial sublinhado foi adequadamente substituído por um advérbio equivalente. A música deve vir antes de tudo. A música deve vir antecipadamente. É a mesma coisa? Antecipadamente significa que algo foi precipitado. Não é a mesma coisa que antes de tudo. São coisas diferentes. Então, não posso substituir. O advérbio não é equivalente. Agora, a alternativa que a banca considerou foi a alternativa C, e nós não temos o que questionar, porque se você se parece com a sua fotografia do passaporte, sem dúvida, indubitavelmente precisa viajar. Indubitavelmente significa sem dúvida. Mas, gente, raramente eu pesquisei em vários dicionários. E os dicionários da internet não são tão confiáveis. Neles, então, está idêntico, sinônimos idênticos, raramente com nem sempre. Mas eu consultei em dicionários de sinônimos, dicionário analógico que eu tenho aqui, e encontrei a semelhança de nem sempre com raramente. E aí é que eu digo que tem duas possibilidades. Você consegue pedir a anulação dessa questão, tá bom? Os britânicos são invejosos porque eles não têm vinho e lá chove o tempo todo. O tempo todo não significa eternamente, porque eternamente é sem fim. Lá chove sem fim, não é a mesma coisa. Veneza é como comer de uma vez só, uma caixa inteira de bombons de licor. De uma vez só não significa tudo, né? Totalmente é tudo. Comer tudo, uma caixa inteira de bombons de licor. Então, não significa que você vai comer de uma vez, que você vai comer tudo. Não é a mesma coisa, tá bom? Você pode comer tudo, mas parcelado. Não é a mesma coisa. Agora, o viajar é estar constantemente emocionado e raramente alegre. Raramente é de vez em quando. Nem sempre também é de vez em quando, tá bom? Então, aqui a alternativa C. E eu deixei aqui o recurso para vocês. Eu vou tirar aqui, olha, porque eu estou atrapalhando um pouquinho para você printar. E caso você queira, ai, professora, vai ficar muito difícil para eu digitar tudo isso. Caso você queira me mandar uma mensagem no Instagram, foi a maneira mais fácil que eu enxerguei aqui, né? O meu arroba ficou estranho. Meu arroba, professora Juliana
de Cássia. Se você quiser mandar uma mensagem no Instagram, vai lá, me segue e na sequência, porque aí eu consigo mandar mensagem para você. Na sequência, talvez eu tenha que te seguir de volta, deixa aberto seu perfil lá que vai ficar mais fácil. Talvez eu tenha que te seguir de volta para que você consiga receber essa mensagem pelo Instagram, mas é uma possibilidade também, tá bom? Ou você printa aqui, digita tudo isso rapidinho e também consegue fazer o recurso. Joinha? Questão de número 8. Assinale a frase em que houve substituição adequada do vocábulo sublinhado por um sinônimo. Aqui nós temos o outro recurso. Por quê? Veja lá. Um provérbio é uma sentença curta, baseada em longa experiência. Não é a mesma coisa que afirmação, tá bom? Poderia ser uma negação aqui também. Olha lá. Então, aqui o correto seria a frase. Um provérbio é uma frase curta baseada em longa experiência. A harmonia das cores reside no princípio de seu eficiente contato com a alma humana. Aqui sim, eu tenho a mesma ideia de harmonia e conciliação. A harmonia das cores, a conciliação das cores reside no princípio de seu eficiente contato com a alma humana. Veja, aqui eu tenho uma possibilidade, mas a banca deu a C de cheirosa, que também é outra possibilidade. Não procurem qualquer nexo naquilo que os poetas pronunciam acordados. Não procure qualquer coerência naquilo que os poetas pronunciam acordados. Aqui eu tenho também o mesmo significado. Assim como na questão de número 7, essa questão de número 8 está em vários dicionários. Se você quiser complementar o recurso aqui, tire trechos dos dicionários que você complementa a informação. Sou artista, moro entre as minhas pinturas. Escrever é um luxo para mim. Não é a mesma coisa que excesso. Escrever é um excesso para mim. Excesso é pesado, né? Luxo não. A arte é a trilha que leva de volta. A trilha é o caminho, certo? E que leva de volta da fantasia à realidade. Via férrea tem uma ideia de ferrovia mesmo, de trilho, de trem, trilho, né, de trem. Então, aqui eu não tenho o mesmo significado. Então, a alternativa C está correta e a B também é possível. Vou deixar aqui para vocês o recurso, se vocês quiserem dar um print, olha lá, tirei, vou dar um print aí para você digitar. Ou você vai me chamar pelo Instagram e eu vou mandar esses recursos para você, tá bom? Bom, próxima questão, questão de número 9. Questão de número 9. Assinale a frase em que a oração substantiva sublinhada foi substituída por uma forma substantiva semanticamente inadequada. Essa palavra semântica aparece quase que em toda a prova, né? O sentido ele altera com a troca de um para o outro. Aqui ela está pedindo a inadequada, veja lá. Então, sempre grife para você procurar exatamente. Decidi sair do jogo enquanto estou com a bola, em vez de esperar que ela me escape. Em vez de esperar a sua escapada. É a mesma coisa? Veja lá. Escape e escapada. É a mesma coisa. Reconheço que uma obra está terminada quando chega a hora do jantar. O término de uma obra. Veja lá, término e terminada. Espero que a passeata comece e termine em paz. Veja lá, começo e término. Começo e término. Espero começo e fim pacíficos para a passeata. Olha lá, mesma ideia. A empresa promete que a entrega se fará rapidamente. A empresa promete uma entrega rápida. Aqui eu tenho rapidamente e rápida. Posso trocar adequadamente também. Aqui na E, então, há a inadequação. Vejamos, ele gostaria de que todos viessem à festa.
ele gostaria da chegada de todos à festa. Então, não é semanticamente adequado. Aqui deveria ser vinda para que fosse adequado, ou aqui deveria ser chegassem para que fosse adequado. Então, a alternativa E é a errada. Antes de continuar, eu gostaria de falar sobre o nosso curso. Então, eu sou professora da Mike School, a melhor escola de aprovação nos concursos militares, de soldado a coronel. E este daqui é parte do time, olha lá, parte do time dos professores da Mike School. Se você ainda não é o nosso aluno, não perca tempo, entre no nosso site, acompanhe os nossos cursos pelas redes sociais. Este Instagram aqui, olha, Matemática Mike, é o Instagram mais atualizado sobre concursos e sobre os concursos da PM, de soldado a coronel. Depois que você entrar para soldado, vai continuar seguindo, porque logo você vai prestar para cabo, para sargento, para o CFO, para o Barro Branco, você já pode prestar. Acompanhe tudinho sobre as carreiras da Polícia Militar de São Paulo no Matemática Mike. Joinha? Vamos seguindo então. Próxima questão, questão de número 10. Olha lá, eu de novo, hein? Vou ter que fazer a transição aqui. Acabei não ajustando, mas dá para entender. Bora lá. Salve, lindo pendão da esperança. A FGV trouxe hino, esta FGV. Salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o... Já ouviu? Vai cantar na polícia, hein? Esse são os 4 primeiros versos do nosso conhecido hino à bandeira. Assinale a afirmação correta sobre a estruturação ou significação desses versos. Veja lá. Os versos exploram as cores simbólicas da bandeira. Gente, o hino é a nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Apareceu ali? Não se fala de cores aqui. Por seu nacionalismo, a mensagem desses versos se relaciona ao movimento barroco? Oi? Olha aqui, gente. Se você nunca ouviu falar, se não estudou na FGV, trazendo aqui, nacionalismo é uma característica do romantismo. Mas que fosse, será que ela colocaria aqui um romantismo? Será que ela colocaria essa alternativa para interpretar o texto? Poderia. Porque se ela colocou barroco, vejamos que você não estudou nada de literatura para a prova de soldado. Mas não tem nada a ver com barroco, nacionalismo é uma característica do romantismo. A letra do hino opõe aspectos positivos e negativos de nosso país? Não há oposição de aspectos positivos e negativos. Os termos pendão e símbolo se referem à nossa bandeira? Sim, inclusive há um vocativo aqui, né? Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Veja cá, eu tenho o símbolo e eu tenho o pendão. Sim, como referências à nossa bandeira, tá joia? E então, deixa eu já colocar aqui. Aqui não são aspectos positivos e negativos, na verdade, não são os negativos, né? Deixa eu deixar bonitinho aqui. Deixa eu só colocar, riscar, que eu risquei a mais. Não são os negativos, positivos tem. Tua nobre presença, né? Esperança, paz, então tem palavras positivas ali. Agora a ordem direta dos 2 últimos versos seria: a grandeza da pátria nos traz, tua nobre presença, a lembrança. Então só o tu ali que está cortadinho, mas dá para entendê-lo, certo? O que haveria aqui de troca então? Olha, a ordem direta, já caiu isso do hino nacional também, né, em uma das provas da PM. A ordem direta exige a troca, olha, da grandeza da pátria com a tua nobre presença. Veja lá, olha. Tua nobre presença nos traz
a grandeza da pátria. Da pátria, a lembrança. A lembrança. Você vê quando você canta o hino, né? Você sente uma inversão ali. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz a essa troca, né? Tua nobre presença nos traz a grandeza da pátria, a lembrança. Então é o contrário, certinho? Bom, a alternativa D, então, é a correta. Seguindo, 11. Assinale a frase em que todos os sinais de pontuação foram bem empregados. Vejamos. A verdadeira questão não é se as máquinas pensam, mas se os homens pensam. Aqui está certinho, né? A vírgula antes do mas está correto. Antigamente, a cidade era o mundo, ponto e vírgula. Hoje, o mundo é uma cidade. Então, haveria uma pausa ali e uma pausa, veja, letra minúscula, né? Uma pausa um pouco mais acentuada que uma vírgula, ela é feita pelo ponto e vírgula. Ciência sem consciência não é senão uma ruína da alma. Então, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Eu não posso colocar nada entre eles. Se eu colocar, eu preciso de 2 vírgulas para separar o que há entre sujeito, verbo e complemento, certinho? Seguindo, cadê o próximo? D. A ciência é o grande antídoto do veneno, do entusiasmo e da superstição. Então, eu tiro o primeiro aqui. Primeiro não, né? O antes do E, o primeiro continua, a primeira vírgula continua. A ciência é o grande antídoto do veneno, do entusiasmo e da superstição. Eu tenho uma enumeração. Na última enumeração, eu não utilizo vírgula. Fui à feira, comprei banana, laranja, maçã e abacaxi. Então, antes do E, eu não coloco vírgula, nem após. Genética é uma coisa hereditária. Veja, aqui eu tenho o complemento inteiro, coisa hereditária. Eu não posso separar também o complemento. Alternativa A, então, é a correta. Está bem empregada a pontuação. Assinale a frase em que o sinal indicativo de crase está bem empregado. Apesar de colocarem aqui, né, poucas exceções à regra, que geralmente na VUNESP, né, aparecem mais as exceções, aqui na FGV não está difícil essa questão de crase, porque ela coloca verbos sem a preposição. E aí você teria que identificá-los então. Mas olha lá, é difícil ensinar o alfabeto a garotos. Aqui o motivo é que o azinho está no singular, palavra masculina e no plural. Essa não pode ser. Uma mão lava a outra. Não tenho preposição aqui, só artigo. Uma mão lava a outra. Perdão, falei o contrário. Não tenho artigo, tenho só preposição. Conectando. Uma mão lava a outra. E a poluição suja as duas. Aqui só artigo, certo? O progresso é a injustiça que cada geração comete em relação à geração precedente. Em relação a, eu tenho uma locução prepositiva feminina em relação à geração. Aqui, então, eu tenho a alternativa C de cheirosa como correta. Nas locuções circunstanciais, prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas, nós utilizamos a crase. Vou usar o computador com reservas. Esse equipamento invade a privacidade. Aqui eu tenho apenas o artigo, não tenho preposição, por isso não vai crase. O automóvel resolve a ansiedade dos homens. Aqui eu tenho apenas o artigo, não tenho a preposição, por isso que eu não uso crase. Alternativa C de correta, de cheirosa. 13. Observe a seguinte frase. Uma acumulação de fatos não é uma ciência, da mesma forma que uma porção de pedras não é uma casa. 2 termos que são comparados nessa frase são, veja lá, uma acumulação de fatos não é uma ciência, da mesma forma que uma porção, acumulação de fatos,
porção de pedras. Não é uma casa. Então, talvez, né, se ela colocasse outros termos aqui, ficaria mais confuso. Mas a comparação, ela se dá de fatos com pedras, letra B. Não é a acumulação dos fatos com a ciência, não é. Eu tenho uma comparação, ó, da mesma forma de uma construção com a outra construção. Aí eu precisava tirar o termo que foi comparado. Os fatos foram comparados com as pedras, alternativa B, certinho? 14. Assinale o texto que deve ser classificado como informativo. Veja lá, uma informação é algo que ninguém pode refutar, né? É uma informação que alguém está colocando, informando, por centrar seu interesse na divulgação de informações. Olha lá. Então, se você pretende ter uma velhice tranquila, economize o dinheiro que ganha enquanto jovem. Veja, você consegue refutar isso? Sim, você pode falar, não, eu não concordo que a minha velhice vai depender do dinheiro que eu vou guardar. Eu posso ter uma velhice tranquila sem dinheiro algum. Vai depender dos seus conceitos, enfim. Aqui, apesar de ser um conselho, você consegue refutar, então não é uma informação. Eu nunca sei o que fazer no dia seguinte a um feriado. Aqui é um relato pessoal. Aqui a pessoa está trazendo um relato pessoal e não uma informação. Você consegue trazer uma refutação disso. Você nunca sabe o que fazer no dia seguinte a um feriado? Vai trabalhar. Todos devemos ter respeito com os mais velhos, pois todos chegaremos lá. Aqui também pode haver um contra-argumento, né? É uma opinião. Os povos mais ricos sempre dominam a cena política. Aqui também é um argumento, uma opinião. Por quê? Cuba, por exemplo, dominou por muitos anos a cena política e nem por isso era um país rico e nem estava dentre os povos mais ricos. Então, não é uma informação, a gente consegue refutar isso também. O Palmeiras desembarcou ontem em Buenos Aires, onde vai disputar mais um título. Aí você consegue falar que não? Não, isso não é verdade. Não, é uma informação, é verdade. O Palmeiras desembarcou ontem em Buenos Aires. Então, aqui eu tenho a alternativa correta, é uma informação, tem caráter informativo e você não consegue contra-argumentar. Alternativa E. 15. Assinale a frase em que a palavra sublinhada está empregada em sentido figurado. Veja lá, que certamente se colou as placas por aí, foi na C, né? Porque a C e a E traz essa dúvida, vamos dizer assim. Mas vamos avaliar então. A primeira criatura que Deus fez foi a luz. A luz como iluminação mesmo. Tudo quanto está debaixo da terra, o tempo porá descoberto a luz do sol. Aqui eu tenho a iluminação também, iluminação do sol. A luz é o ouro das casas dos pobres. Aqui eu tenho uma metáfora, né? Mas a figuração está no ouro e não na luz. Então, a luz é o ouro das casas dos pobres, realmente, porque o pobre, quando tem luz em casa, ele se sente rico. Fala, o quê? Tô rico. Tenho luz aqui em casa. Então, a luz é a mesma, é a iluminação. A energia elétrica é a mesma, então é sentido próprio aqui. O que está figurado é o ouro da casa. Então, essa daqui está em sentido próprio também, se foi alguma confusão que você fez, tá bom? A luz da lua é vista como romântica, assim como a luz do sol, a luz da lua é iluminação natural, né? Aqui a gente brinca com a minha filha que o sol foi dormir, né? Ela fala, cadê a lua? O sol foi dormir, a lua acordou, e ela procura a luz da lua. Então, a lua também tem a sua iluminação. E as palavras dele trouxeram luz ao nosso estudo. Olha aqui, sim, eu tenho sentido figurado, porque não foi luz de iluminação, nem natural, nem elétrica, foi um caminho, né, um entendimento, um clareamento ao nosso estudo, e não foi luz de iluminação. Alternativa E é o sentido figurado. A preposição de
mostra inúmeros valores semânticos, ou seja, muitos sentidos. Assinale a frase em que essa preposição tem seu valor corretamente indicado. Veja lá. Com a inundação, o castelo no alto do morro ficou cercado de gente. Veja lá. Ficou cercado de gente. Tem a ideia, um sentido de agente? Sim. Ficou cercado de pessoas. É o agente que cercou? Sim. Aqui eu já tenho a alternativa correta. A chaleira de água quente ficou afastada das crianças. Água quente é o conteúdo da chaleira. O continente, o recipiente, é a chaleira, mas ele está se referindo a de água quente. Ele está se referindo a água quente. É conteúdo aqui e não continente, tá? Os quadros de Portinari valem muito. É propriedade? Não, é autoria. As mulheres de classe são atraentes. Que tipo de mulheres, olha, são atraentes? As de classe. Então, aqui eu tenho tipo. Vieram de ônibus para a festa da matriz. O meio em que eles vieram foi de ônibus. Então, eu tenho meio e não modo. Deixa eu cortar aqui os errados. Alternativa A é a correta. 17, estamos encerrando. Respira aí, hein? As opções abaixo mostram definições de palavras. Assinale aquela que mostra um tipo de definição não técnica, diferente das demais por seu caráter criativo. A definição não técnica, ela tem um caráter criativo. A definição técnica, ela é uma instrução, uma informação técnica. Vejamos. Espada é uma arma branca de lâmina comprida e pontuda, dotada de punho com 1 ou 2 gumes. Técnico. Chuvisco é uma chuva pouco intensa. Técnico. Algum entendedor do assunto que definiu aqui. Cigarra é um inseto cujo macho é provido de órgão que produz som estridente. Técnico. Cigarro é tabaco picado e enrolado em papel para se fumar. Técnico. A natureza é uma nuvem mutável, sempre e nunca a mesma. Criativo. Então, aqui eu tenho alternativa, porque a natureza não é uma nuvem mutável. Aqui eu tenho uma metáfora, né? A natureza não é uma nuvem. A nuvem faz parte da natureza. Então, quando eu classifico a natureza como uma nuvem mutável, eu tenho um caráter criativo aqui na linguagem, que é não técnico, certo? Sempre e nunca a mesma alternativa aí. Aqui, o outro recurso, questão de número 18. Este recurso aqui um pouco mais cabuloso, longo, mas bem certeiro. A FGV é uma banca coerente e temos grandes chances dela aceitar esse recurso. Bora lá. As frases abaixo mostram locuções adjetivas que foram substituídas por adjetivos, indicado entre parênteses. Entre as substituições propostas, assinale aquela que é inadequada. Bom, ela coloca como inadequada a alternativa C. A obra-prima é uma variedade do milagre, a obra-prima é uma variedade milagrosa, como se não pudesse ser substituída. Mas, teoricamente, nós só conseguimos trocar um adjetivo por uma locução adjetiva, que é o caso aqui, quando essa locução ela é generalizada. Eu não posso ter especificação, por exemplo. Se fosse um beijo de mãe fez de mim um pintor, eu poderia dizer que foi um beijo materno. Sim, mas aqui ele está colocando minha mãe, um beijo de minha mãe fez de mim um pintor. Então, esse minha especifica, não dá para substituir por materno. Vejamos, não é um beijo de qualquer mãe, é um beijo da minha mãe. Se eu disser brinquedo de criança, eu digo que é um brinquedo infantil. Consigo substituir brinquedo de criança, eu consigo substituir pelo adjetivo infantil. Então, é a troca da locução
por um adjetivo. Agora, se eu disser brinquedo da criança, eu especifico. Esse brinquedo é da criança, já estou especificando aquela criança ali. Não pegue, o brinquedo é da criança. Aqui está especificado, eu não consigo trocar por infantil, por um adjetivo. Então, para trocar o adjetivo, eu não posso ter especificação, primeiro ponto, tá? Eu acredito que a banca tenha tido a intenção de fazer uma analogia de complemento nominal com adjunto nominal, mas que ficou com falhas aqui, certinho? Então, a primeira também é inadequada, não por conta da especificação aqui, olha. Para trocar para materno tinha que ser de mãe, não de minha mãe, certo? O importante na obra artística é o espanto. Aqui poderia ser o importante na obra de arte, o importante na obra artística. A obra-prima é uma variedade do milagre, aqui especifica, né? Do milagre, não pode ser milagrosa. Apreciar os defeitos alheios é ter talento? É ter talento? Aqui cabe também a troca. Nenhuma arte pode imitar a indústria da natureza. Veja, aqui eu também não posso colocar que é natural. Porque o que é industrializado não é natural. Então, não tem como eu colocar algo que nasceu para ser feito, porque o que é industrializado não tem essa naturalidade, como algo que seja da natureza. Nenhuma arte pode imitar a indústria natural. Não posso trocar, porque não tem o mesmo significado. Certo? Então, tanto a quanto a E possuem brechas e que merecem, sim, atenção pela FGV, e eu espero que ela cancele, que ela anule essa questão. Eu deixei aqui também o recurso, já em 3 partes, porque este recurso é um pouco mais longo. Se você desejar, me mande lá uma mensagem no @profjuliana_de_Cássia, que eu te mando no direct. Me segue primeiro para que eu consiga encaminhar a mensagem para você, tá bom? Do contrário, você pode dar um print aí. Deixa eu sair aqui para você dar um print bem bonito e cheiroso. Vamos lá. Olha, primeira página, segunda página e terceira página. Vejamos então a penúltima questão, questão de número 19. As frases abaixo mostram um adjetivo sublinhado com valor de ironia, à exceção de uma. Vamos lá? Deixa eu dar um golinho de água aqui. Para minha garganta, porque ela merece. Bora lá. As frases abaixo mostram um adjetivo sublinhado com valor de ironia, à exceção de uma. O problema com os nossos jovens escritores é que todos eles estão na faixa dos 60. Veja, jovens com 60, eu tenho uma ironia. Essa não é exceção. Fazer um filme é como ter a sua mão pega numa máquina de moer carne. Na verdade, nem é tão agradável. Ter a sua mão, né, na máquina de moer carne não é agradável. Aqui eu tenho outra. A ironia não pode ser. É muitíssimo prazeroso que caminhemos com os nossos pés sendo torturados pelos sapatos. Não tem nada de prazer nisso. Tortura não é prazerosa. Então aqui eu tenho outra ironia. O bombeiro gostava muito de animais e sentiu-se confortável ao participar do salvamento do cavalo. Então, aqui eu tenho uma alternativa sem ironia. E, por fim, o treinador do Flamengo estava com cara de satisfeito após aquele empate com uma equipe adversária muito fraca. Então, ele estava satisfeito com o empate, sendo que aquela equipe adversária era muito fraca. Totalmente irônico. A alternativa D é a correta. E, por fim, questão de número 20. Nas frases abaixo está presente a conjunção e. Assinale a frase em que o significado dessa conjunção está indicado corretamente. Veja lá. Em muitos terrenos de cidades pequenas há simultaneamente plantas frutíferas e plantas ornamentais. Aqui eu tenho a adição. Há plantas frutíferas e há plantas ornamentais, não é oposição.
Algo só é impossível até que alguém duvide e, consequentemente, você consegue encaixar aqui, ó, consequentemente, acabe provando o contrário. A ideia, gente, e acabe provando o contrário, olha, algo só é impossível até que alguém duvide e, consequentemente, acabe provando o contrário. Aí aquilo se torna possível, veja lá. Então, consequentemente, caberia aqui. É a ideia de consequência, alternativa B. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Aqui eu não tenho ideia de adição, não é soma. É ideia de oposição, olha lá. Mas, ó, ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas sim o que menos se suja. Você enxerga aqui também a ideia de oposição? Veja lá. Não é o que mais se limpa, mas sim o que menos se suja. Olha, ideias opostas. A gente que fala e fala, mas nada diz. Aqui eu não tenho causa. Aqui eu tenho intensidade, quantidade. Fala e fala e fala e fala. Eu tenho a intensificação dessa ação. E por fim, os policiais chegam às suas casas e tiram o uniforme. Aqui é uma relação sequencial, né? Olha, você chega à sua casa, eu chego à minha casa e tiro o meu uniforme. Aqui tem uma ideia de sequência e não de conclusão. Não seria logo tiram o uniforme, não tem essa ideia de conclusiva. Certinho, minha gente? Então, aqui é a alternativa B. Encerramos, então, a nossa correção para a prova de soldado da FGV, que foi realizada no último dia 21 de julho de 2024. Para mais dicas de concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, siga a professora Juliana de Cássia, siga também Matemática Mike, que é o Instagram mais completo de informações sobre todos os concursos. Publicou no dia, Matemática Mike já publica junto, já traz informação, já traz detalhamento. É um super canal de informação para você. E não esqueça de curtir a Mike School. Se você quer estudar e ser aprovado, estude na Mike School, a escola que mais aprova na Polícia Militar. Aprovamos no último concurso do CST-APM 81 alunos das 90 vagas. No curso de sargento, mais de 50% foram aprovados no último concurso. Curso de cabo, então, mais de 1.000 aprovados. Gente, você não pode ficar de fora. Soldado, CFO, aqui tem aprovação para todo mundo. Um grande abraço para você, fique com Deus, que Deus te abençoe, bons estudos, grande beijo, tchau, tchau.